Odisseu e as sereias. A maior vitória não foi contra um monstro, mas contra si mesmo. Existe uma pergunta que atravessa milênios de história. Qual é o maior inimigo de um ser humano? Seria um exército? Seria um monstro? Um Deus todo-poderoso? Para Homero, o autor da Odisseia, a resposta pode ser muito mais desconfortável. O maior inimigo pode estar dentro de nós. Nossos impulsos, nossos desejos, nossas tentações. E talvez nenhuma passagem da Odisseia representa isso tão bem quanto o encontro de Odisseu com as sereias. Você, com certeza, já viu isso em algum lugar. Curiosamente, essa não é uma história sobre força, não. Não é uma história sobre espadas, não. Nem sobre monstros derrotados em combate. É uma história sobre alguém que compreendeu uma verdade difícil, gente, que às vezes a inteligência não está em resistir pela força de vontade. Volta aqui, presta atenção. A inteligência não está em resistir pela força de vontade, mas em reconhecer que a força de vontade sozinha pode não ser suficiente. Como assim a força de vontade sozinha pode não ser suficiente? Letícia, você que fala tanto sobre força de vontade, mas eu falo também sobre estratégia, como em outros vídeos aqui no canal, que vocês podem acompanhar. E Odisseu é um estrategista. Ele é o cara que ganha com a inteligência durante a Odisseia. Já é da personalidade dele. Isso é muito interessante. E depois da Guerra de Troia, Odisseu inicia uma longa viagem de volta para sua terra natal, Ítaca. Mas o caminho, como vocês devem já saber, não é nada tranquilo. Cada ilha por cada local, cada ilha ali guarda um desafio. Cada etapa exige coragem, inteligência, prudência. Em determinado momento da jornada, a feiticeira Circe faz um aviso. Existe um lugar do qual ninguém retorna. Ali vivem as sereias. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam hoje, elas não eram apenas belas mulheres com cauda de peixe. Nas versões mais antigas da mitologia, eram criaturas metade mulher, metade ave, sentadas sobre rochedos isolados no mar. Sua arma não era a força, mas a sua voz. Seu canto tão belo. Era um canto irresistível que qualquer marinheiro que o ouvisse perdia completamente a razão. Esquecia a família, esquecia a própria vida, esquecia o perigo, dominado por um desejo incontrolável. Então isso fazia com que os navios fossem diretos para os recifes. As embarcações eram destruídas. Os homens morriam. E as sereias aguardavam as próximas vítimas. Circe dá um conselho a Odisseu, que durante essa travessia, ali onde as sereias estavam, os marinheiros deveriam tampar os ouvidos com cera de abelha. Assim, eles não ouviriam o canto e conseguiriam passar. Mas Odisseu toma uma decisão curiosa, porque ele era desses. Ele queria se provar, como se ele quisesse sempre se provar a sua própria glória. Ele quer ouvir o canto. Ele quer experimentar aquilo que ninguém conseguiu escutar e sobreviver para contar. À primeira vista, isso parece apenas curiosidade, mas existe algo mais profundo. Odisseu sabe que deseja ouvir aquele canto.
E ele sabe também que no momento em que ele escutar o canto, ele deixará de ser capaz de confiar em si mesmo. Olha a sacada. Essa talvez seja a parte mais importante da história. Antes mesmo de chegar às sereias, ele reúne seus homens. Entrega uma ordem muito clara. Depois que eu for amarrado, vocês me amarrem aqui ao mastro do navio, não importa o que aconteça, não importa o que eu diga, não importa quanto eu implore, quanto eu suplique, vocês não devem me soltar. Se eu ordenar que vocês me libertem, apertem ainda mais as cordas. É uma ordem estranha, porque naquele momento Odisseu está pedindo para que os seus marinheiros o desobedeçam ao seu próprio comandante. Mas ele compreende algo fundamental. Existe uma diferença entre quem ele é agora e quem ele será quando estiver sob o efeito do canto das sereias. Não será o mesmo Odisseu. O homem lúcido está tentando proteger o homem que em breve perderá completamente o controle. Pouco depois, o navio se aproxima dos rochedos. Os marinheiros colocam cera nos próprios ouvidos, amarram Odisseu ao mastro. As velas continuam abertas. Então o canto começa. Homero não descreve exatamente a melodia, talvez porque ela não tenha palavras suficientes para ser explicada. Era um som que prometia conhecimento, prometia felicidade, prometia realizar os desejos mais profundos, os desejos mais íntimos de quem escutava. As sereias chamam Odisseu pelo nome. Dizem que ele é o mais sábio dos homens, que merece ouvir todos os segredos do mundo, que basta aproximar o navio um pouco mais. Nesse instante, toda determinação desaparece. Odisseu luta desesperadamente para se soltar. E aí ele grita, ele implora, pede para desamarrarem ele dali, do mesmo jeito que ele comentou. Já tinha avisado os marinheiros antes. Exige que os homens o libertem, mas ninguém o escuta. Ou melhor, ninguém pode escutá-lo. Os marinheiros continuam remando. Quando Odisseu insiste ainda mais, eles fazem exatamente o que haviam prometido. Amarram ainda mais forte as cordas. Durante aqueles minutos em que ele está sob o efeito do canto, ele trava uma batalha contra si mesmo. Não é contra as sereias, não é contra o mar, mas contra os seus próprios desejos. Até que finalmente o navio se afasta, as vozes desaparecem, o feitiço termina. Só então seus companheiros retiram a cera dos ouvidos e desamarram o seu comandante. Odisseu havia conseguido algo que ninguém antes tinha conseguido: ouvir o canto das sereias e sobreviver. Mas será que a maior vitória foi escapar delas? Ou foi compreender os próprios limites? Essa pergunta, esse questionamento nos leva a uma reflexão que atravessa toda a filosofia antiga. Costumamos imaginar que uma pessoa forte, presta atenção agora, a gente costuma imaginar que uma pessoa forte é aquela capaz de resistir a qualquer tentação, é capaz de resistir a tudo. Mas os filósofos gregos frequentemente apresentavam uma visão um pouco diferente. A verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos que somos vulneráveis. Pá! Para você. Quando você reconhece as suas vulnerabilidades, então você começa a ter sabedoria. Tem uma frase
que diz, acho que é de Aristóteles, o começo da sabedoria, o início da sabedoria é conhecer a si mesmo. O início da sabedoria é conhecer a si mesmo. Por quê? Porque você conhece as suas fraquezas, conhece as suas fortalezas. Então não é só uma coisa ou outra, tem os dois lados da moeda. Só assim para você conseguir tomar uma decisão real, com mais lógica, com mais sabedoria mesmo. Sócrates insistia que o autoconhecimento era o ponto de partida para toda a vida virtuosa. E não é. Conhecer a si mesmo não significa apenas descobrir talentos, significa reconhecer as nossas fraquezas. Reconhecer quais são as situações que despertam o pior de nós. Reconhecer que os desejos têm força suficiente para nos dominar. Foi exatamente isso que Odisseu fez. Ele não acreditou cegamente na própria força de vontade. Ah, não, eu consigo, eu sou forte. Pode deixar que eu não vou vacilar. Mas como assim? Tem certeza? Não é uma fraqueza sua isso? Que você diz que vai conseguir sozinho, só pela força de vontade? Então, o Odisseu, ele não disse, eu sou suficientemente forte, eu não vou ser afetado, deixa eu ouvir o canto aqui das sereias que eu não vou pular na água. Não, ele, pelo contrário, ele admitiu antecipadamente que ele seria vencido pelo canto. E justamente por reconhecer essa fragilidade, ele encontra uma forma inteligente de se proteger. Então, hoje, qual é o canto da sereia que fica cantando para você todo dia? O que você faz quanto a isso? O Odisseu, na história, ele se amarra no mastro. É a estratégia dele na história. E você, na sua vida, qual vai ser a sua estratégia? Para quando você reconhece as suas fragilidades, o que você faz para ultrapassar isso? Séculos depois, Aristóteles afirmaria que a virtude não nasce da ausência dos desejos. A gente é humano. Realidade. Banho de realidade. Então, ela nasce da capacidade de educá-los. Educar os desejos. Para Aristóteles, uma pessoa virtuosa não é aquela que nunca sente vontade de fazer o mal. É aquela que aprende a agir corretamente, apesar dessa vontade. Às vezes a gente não tem vontade né? Às vezes dá, que vontade de dar um murro nessa pessoa, gente. Mas você não faz isso. Você se controla. Então, quanto mais a gente conhece sobre nós mesmos, sobre essas nossas fragilidades, mais a gente vai ter autocontrole, mais a gente vai ter estratégias para viver bem, ultrapassar desafios durante a vida, tomar decisões mais acertadas, que não sejam só 100% emocionais. Entende? Os estoicos foram ainda mais longe. Epiteto dizia que a liberdade verdadeira não consiste em fazer tudo o que desejamos. Consiste em não nos tornarmos escravos dos nossos desejos. Meu bem, escuta isso de novo. Liberdade não é fazer tudo o que você quer, tudo o que você deseja. Liberdade é não ser escravo desses desejos. Presta atenção. Tapa na tua cara aqui de novo, rapaz. O que é liberdade? Liberdade. Você ser dominado pelos seus desejos o tempo todo. O tempo todo você, a corrente te levando para onde ela for. E você sofre, não é? Essa ideia parece estranha em um mundo que costuma associar liberdade à ausência dos limites. Liberdade não é ausência de limites. Mas basta observar a nossa própria vida. Quantas vezes sabemos exatamente o que
deveríamos fazer. E ainda assim a gente faz o contrário. A gente sabe que não é para ficar horas a fio nas redes sociais, só rolando, e a gente continua rolando a tela. A gente sabe que não deveria responder aquela mensagem no calor da raiva, e a gente responde. Eu falei sobre isso, sobre esse controle da raiva num vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. E falo de estratégias para você manter o controle também. Estratégias reais que você pode usar no dia a dia para controlar essa raiva, o estresse, esses ímpetos, lidar melhor com essas emoções estressantes, mais negativas. Dá uma olhada nesse vídeo depois que você acabar esse, que está muito bom também. E mesmo assim a gente responde quando está com raiva, a gente sabe que não deve, que tem que parar e respirar um pouco. A gente sabe que tem que descansar, que tem que estudar. E a gente, na maioria das vezes, escolhe o caminho mais fácil. Então, nesse sentido, nós encontramos sereias aí, ó, diariamente. Olha as sereias aí. Elas talvez não cantem nessas ilhas distantes, né? Onde é que estão as sereias do dia de hoje? Quais são as suas sereias? Então, as sereias de hoje são essas notificações do celular, necessidade de aprovação, a busca pelo prazer imediato, o impulso de comprar aquilo que a gente não precisa, a vontade de vencer toda a discussão. Eu falei disso nesse vídeo que eu indiquei aqui para vocês, sobre essa vontade de vencer toda a discussão. Você quer estar certo o tempo todo. Às vezes é melhor ter paz do que estar certo, não é verdade? Então você precisa de um troféu de vencedor na discussão. E ninguém se ouve. Então, as sereias modernas, elas continuam prometendo exatamente a mesma coisa. Só mais um instante, só mais uma vez. Você merece. Vem cá, você merece. Ah, poxa, o dia foi tão difícil. Ah, só mais um pouquinho. Ah, depois você faz amanhã. E aí a gente vai sendo engambelado por esse canto das sereias que está dentro da nossa cabeça, que somos nós mesmos. E assim como na história de Homero, o problema não é ouvir o chamado. O problema é acreditar que somos fortes demais para sermos influenciados por ele. Talvez por isso Odisseu continue sendo um personagem tão atual. Ele não venceu porque era invulnerável. Venceu porque aceitou que era vulnerável, que tinha alguma fraqueza, e criou um sistema para impedir que uma decisão tomada no impulso destruísse a sua vida. E hoje, a gente chama isso de disciplina, de planejamento, de autocontrole. Mas, no fundo, é essa mesma sabedoria ensinada há milênios. Então, de novo, para reforçar, a liberdade não nasce quando fazemos tudo o que queremos. Ela nasce quando somos capazes de impedir que nossos desejos decidam por nós. Talvez essa seja uma das maiores lições da Odisseia, mas tem muitas outras. Então, agora falando aí do filme, que é claro que é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? O filme está aí nesse momento nos cinemas, a Odisseia, do Nolan, né? E eu assisti, recomendo, se você ainda não assistiu, recomendo. Tem muitas mensagens no filme para você refletir dias a fio. Você sai do cinema, gente, e você vai deitar, você vai dormir com as cenas do filme na cabeça e pensando, caraca, o que você fica se perguntando, caraca, será que o Odisseu queria mesmo voltar para casa?
Aí você vai fazendo vários questionamentos, né? E várias outras lições. E por que essa dificuldade toda? Por que ele teve que passar por aquilo tudo? O que ele aprendeu? Então, o Odisseu que saiu de Ítaca para a guerra de Troia não foi o mesmo Odisseu que voltou 20 anos depois, quando ele volta para casa. É outra pessoa. E na vida é assim, a gente tem que passar pelos desafios e aprender alguma coisa, se transformar, fazer do veneno um remédio. Então, as cordas que prendem Odisseu ao mastro não eram um símbolo da fraqueza, era um instrumento da sua liberdade, estratégia. Porque às vezes aceitar limites é justamente o que nos impede de perder o rumo. A partir daqui eu sei que eu não consigo. Que estratégia eu vou usar? Então, no fim, a batalha mais importante de Odisseu não aconteceu contra os monstros, contra os gigantes, contra os deuses. Aconteceu dentro dele. E no filme do Nolan, ele trouxe isso muito bem. O tempo todo a batalha de Odisseu era contra ele mesmo. Aquela dor moral, nesse filme aparece muito isso, a dor moral de ele ter participado de uma guerra e o que aquela guerra ocasionou. E isso achei muito legal, trazer esse Odisseu pensando nas consequências dos seus atos. Como os seus atos reverberaram na sociedade que ele estava. Então, assista e assista se você puder assistir no cinema, porque toda a condição de som, gente, o som, a imagem, muito bom. E essa é a luta que a gente enfrenta todo dia, a luta contra nós mesmos. Então, quem é o seu pior inimigo? É você, que tá aquela voz lá, ó, o tempo todo. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha, se inscreve aqui no canal para você ver mais vídeos como esse. Ainda vai ter outros vídeos sobre a Odisseia, com certeza. E até a próxima. Tchau!